Bom dia a todos. Então, mais uma videoaula do curso técnico de enfermagem da ANAEL, né? Então, nós vamos gravar mais uma videoaula para vocês hoje no nosso conteúdo de anatomia que nós estamos ministrando aqui para vocês. Então, queria desejar um bom final de semana a todos aí, né? Dizer para vocês que apesar da gente não estar presente nas aulas com vocês, a gente sente saudades, né? Então Deus abençoe a vida de todos aí, profissionais de enfermagem, né? Futuros profissionais aí que muito breve estaremos trabalhando junto também, se Deus quiser, né? Sou Paulo Nader, professor, vocês sabem, e hoje nós vamos falar do sistema muscular. Por quê? Porque na aula passada nós falamos do sistema esquelético. E hoje nós iremos falar do sistema muscular. Então está aqui o sistema muscular, né, nossos sistemas na aula de anatomia, o plano de aula, aplicação do sistema muscular, certo? Na prática de enfermagem, músculos e composições do sistema muscular, principais funções e os exercícios, é o que nós vamos falar hoje. Então, aqui algumas atividades para vocês responderem, sempre eu coloco 4 atividades para vocês pesquisarem, né? Então sempre está pesquisando, respondendo, se atualizando. Qual a função do sistema muscular, cite os principais ossos do sistema muscular, músculos, quer dizer, desculpa, né? Cite algumas situações que você, técnico de enfermagem, pode prevenir de doenças do sistema muscular, não é? E cite as principais doenças que acometem o sistema muscular. Então, conceito de músculo, gente. Primeiro vamos falar de músculo, né? Músculos são estruturas individualizadas que cruzam um ou mais articulações e pelas suas contrações são capazes de transmitir movimentos. Então, através das contrações dos músculos, eles transmitem os movimentos que a gente faz no nosso corpo. É efetuado por células especializadas, denominadas de fibras musculares. São as células que formam os músculos, as fibras musculares, certo? Então os músculos são capazes de transformar toda a nossa química em energia, certo? Mecânica. E o músculo vivo geralmente é de cor vermelha, gente. E essa coloração avermelhada vem das fibras musculares, né? Que se deve à mioglobina, que é a proteína semelhante à hemoglobina. Lembra que eu falei para vocês da hemoglobina? Por isso que as hemácias, as células do sangue são vermelhas, né? Tem o aspecto vermelho, por isso que o sangue é vermelho. O músculo também. São as mioglobinas, que são proteínas também parecidas com as hemoglobinas, que estão presentes nos glóbulos vermelhos, né, as hemoglobinas, né, e que ela dá esse aspecto, junto com o oxigênio, esse aspecto avermelhado, tá? Que cumpre o papel de conservar alguns também oxigênios, proveniente da circulação, para o metabolismo. O músculo, gente, representa de 40% a 50% do peso do nosso corpo hoje. Então, 40% a 50% do nosso peso hoje, eu, por exemplo, peso 90 quilos, estou um pouquinho gordinho, né? Aí para os alunos, mas 40, 50, 45 quilos quase de músculo, 40, 45 quilos de músculo, só de músculo, né? Mas o meu músculo não está aqui, o músculo está aqui também, não é? Na minha barriga, mas é o peso dos músculos. A função dos músculos, gente, os músculos servem para quê? Produção dos movimentos corporais, movimentos globais do corpo, como andar e correr. Então essa é a função principal dos músculos, fazer esses movimentos do corpo, né, andar, correr, estabilização da posição corporal. Então a contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção da posição. Por exemplo, se a gente fica em pé, se a gente senta, né, é o músculo que estabiliza essa posição do nosso corpo. Regulação dos volumes dos órgãos, então a contração do músculo, então das faixas
anelares dos músculos lisos, né, do esfíncter, por exemplo, pode impedir a saída do conteúdo do órgão oco. Então tem músculos aí que controlam, né, as nossas necessidades fisiológicas, por exemplo, o esfíncter, a gente sabe que a gente vai defecar e quem vai dizer isso é o esfíncter, a bexiga também, não é a contração da bexiga ou não, do músculo ali da uretra vai permitir que nós venhamos a ter uma micção ou não, então a contração do coração e o relaxamento, enfim, né? Então faz toda a regulação do volume dos órgãos também, principalmente bexiga e intestino. Movimentos de substâncias dentro do corpo também, esse movimento de substâncias, as contrações do músculo liso, não é? Então, que das paredes e vasos sanguíneos que regulam a intensidade do fluxo. Os músculos lisos também podem mover os alimentos para baixo, não é? A urina e gametas do sistema reprodutivo também. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo da linfa. Então, nosso comer, o movimento, esse próprio movimento feito para deglutir, que passa pelo esôfago, a alimentação, como nós falamos no sistema digestivo, também é um músculo, né? O esôfago também é um músculo e ele faz esse movimento de substância para dentro do nosso corpo também. Tudo aquilo que comemos, ele regula para dentro. E a produção de calor também o músculo faz. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor, grande parte do corpo, né? Liberado pelo músculo, a manutenção da temperatura. Então, o músculo, além de fazer a manutenção da temperatura corporal, se nós corremos, nos movimentamos, conforme o músculo vai contraindo, né, a gente vai se movimentando, vai liberando calor para o nosso organismo também. O músculo também tem essa função. Então, entender a função do músculo na anatomia, produção de movimentos do corpo, estabilização, se a gente senta ou fica em pé, das posições, regulação do volume de órgãos, o fazer xixi, né, a micção, fezes, tudo é o músculo que regula esse volume aqui dentro dos órgãos, certo? Movimento de substâncias dentro do corpo, então tudo aquilo que ingerimos, né, alimentos, também é o músculo que regula e que envia esses alimentos para dentro do nosso corpo, que faz a digestão, que empurra, não é? E a produção de calor também, conforme a nossa movimentação, certo? Então, o sistema muscular do corpo humano possui cerca de 650 músculos. Lembra que os ossos são 206 ossos? Os músculos são 650 músculos, desculpa, estriados divididos entre estriados e esqueléticos, né? Junto com os tendões e os ossos, são capazes de realizar quase uma infinidade de movimentos diferentes. É o que eu estou fazendo, por isso que eu estou dando aula, me movimentando muito aqui hoje para mostrar a ação do músculo para vocês, tá? Então, grupos musculares, em número de 9 são eles. Então, nós temos cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região posterior do tronco, região superiores, região inferiores, órgãos dos sentidos e períneo, né? Então aqui são alguns deles demonstrados, né? Superfície cutânea, por exemplo, também, né? Superficiais ou cutânea, com a gente falando de músculos, ó, esses são logo abaixo da pele e apresentam um mínimo de inserção de camada profunda de derme. Então são músculos localizados geralmente na cabeça e na face, que são músculos logo abaixo da pele. Ó. A pele, né? Então, logo abaixo já recoberto todo de músculo a nossa face. Então, por isso que ele é bem superficial, né? Profundos, então esses superficiais a gente encontra mais aqui, ó, na face, na cabeça também, né? Músculos, você aperta, você vê que é bem superficial os nossos músculos, mas somos todos cobertos de músculo. Profundos e subneuróticos são músculos que não apresentam inserção na camada profunda da derme. Então, exemplos, não é? Pronador, quadrado, enfim, são músculos profundos, não é? Então, estão bem abaixo da derme. Quanto à forma, pode ser
longos, não é? São encontrados são encontrados especialmente nos membros, então os músculos longos, ó, os mais superficiais são os mais longos, né? Podendo passar duas ou mais articulações. O bíceps, por exemplo, ó, esse músculo aqui é um músculo longo, certo? Bíceps braquial. E a gente vê bem, ó, mais superficial. Os curtos, né, que tem pouca amplitude de força também, né? Exemplo, músculos da mão aqui, ó. Então, esses são músculos curtos, têm pouca amplitude, não é? E os largos que caracterizam-se nas paredes de grandes cavidades. Aqui a cavidade, né, nossa torácica, e aqui o grande músculo do diafragma. Toda vez que nós respiramos, o grande músculo largo do diafragma, né, contrai e relaxa, expandindo ou não, dando a possibilidade de expansão ou não do nosso pulmão, certo? Então, para o nosso pulmão expandir, o músculo do diafragma, ele tem que, se contrair e relaxar. Então, esses são músculos largos que a gente vai ver mais para frente, o músculo do diafragma, tá? Mas são alguns exemplos. Tipos de músculo também. Existem músculos estriados, certo? E esqueléticos, músculo liso e músculo cardíaco, né? Os estriados, eles contraem-se por influência da nossa vontade, então nós contraímos pela nossa vontade o músculo ou não, eles não, então, ou seja, são voluntários, músculos voluntários, depende do nosso comando, não é? E o tecido muscular esquelético é chamado de estriado porque faixas alternadas claras e escuras, estriações, podem ser vistas a microscópio, tá? Por isso que ele é estriado. Músculo liso localiza-se nos vasos sanguíneos, geralmente, vias aéreas superiores, órgãos da cavidade abdominal e pélvica, e todo o sistema nervoso autônomo. E músculos estriados cardíacos representa a arquitetura cardíaca. É um músculo estriado, porém involuntário. Autorritmicidade. É o músculo do coração, ele é involuntário. Como eu já falei nas aulas para vocês, nosso coração é um músculo, ele tem movimentos involuntários, a gente não pensa, agora eu vou parar de bater meu coração, agora eu vou continuar. Ele bate, né? E por quê? Porque o sistema nervoso gera o comando para ele, involuntariamente ele vai bater, tá bom? Então, componentes anatômicos do músculo, existe ventre muscular, que é a porção contrátil desse músculo, certo? Então, é a porção mais carnosa do músculo. Tendão, ele é um tecido conjuntivo, tendão, tá, gente? Rico em fibras de colágeno e serve para fixar, geralmente, a fixação do músculo no osso, muitas vezes. No tecido subcutâneo, né, e cápsulas articulares, ele possui um aspecto morfológico de uma fita de cilindro. Esses tendões são bem resistentes, né? Ele fixa o músculo no osso. Então ele tem que ser ele é uma substância muito resistente, é um componente no nosso corpo muito resistente, o tendão, tá, gente? Então é difícil de você romper um tendão, tá? Porque é uma estrutura de tecido conjuntivo extremamente resistente, porque serve para fixar. A apneurose também é uma estrutura formada por tecido conjuntivo também, membrana que envolve grupos musculares, geralmente apresenta uma forma laminosa de leque, essa apneurose. As bainhas também de tendíneas, elas são estruturas que formam pontes e túneis, né? Servem também para fixar esse músculo, essa superfície óssea sobre os tendões e músculos, né? Então a função dela é conter o tendão, permitir que ele deslize fácil essa bainha. E as bolsas sinoviais, não é? Ela tem principalmente, ela é encontrada nos músculos, entre músculos e ossos. São pequenas bolsas forradas por uma membrana rosa que possibilitam o deslizamento do músculo, certo?
aqui está o músculo, né? Ó, aqui está o sistema esquelético que eu falei, aqui está o sistema muscular, aqui está o ser humano, algumas figuras que eu coloquei para vocês, quantidade de músculo, né? Do homem e da mulher. Então, o músculo, gente, eles são estruturas anatômicas que têm comprimentos variáveis, formados por miócitos, como eu falei para vocês, né? E que insere os ossos através de tendões, não é? O corpo humano contém 3 tipos de músculo também, como eu falei, o estriado esquelético e o cardíaco, ó, aqui tá bem nítido, né? Nos músculos tem os voluntários e os involuntários. Os voluntários são contrações que nós damos o comando, os involuntários é o coração, conforme eu falei para vocês, tá? Então aqui, ó, dei um exemplo para vocês, sistema músculo liso, certo? E do estômago. E involuntário, geralmente, toda essa parede do estômago, né, é formada por músculos, né? Então, e tem as suas atividades, são involuntários. Aqui são as fibras do músculo liso, ó, conforme está aqui na nossa figura, certo? São os estômago. Músculo estriado esquelético. Então aqui está um exemplo de músculo liso, aqui está um exemplo de músculo estriado esquelético. Aqui é um corte, né, histológico do músculo estriado, como a gente vai enxergar na lâmina. E aqui é o músculo estriado esquelético, ó. Então que a gente pode ver, ó, o músculo do bíceps aqui, ó, aqui é esse músculo aqui, ó. Não é que pega deltoide, bíceps, tríceps, enfim. Ó, o glúteo máximo, glúteo médio, bíceps femoral, não, desculpa, esse músculo aqui é esse músculo aqui, ó, né, da pelve para baixo aqui, ó. Então, glúteo, né, bíceps femoral, aqui é quadríceps femoral, músculos da perna, certo? Então, músculos do glúteo e da perna, certo? Esses são músculos estriados esqueléticos, né? Músculos estriados cardíacos do coração, como eu falei para vocês, olha o tamanho, é a coisa mais linda do mundo. Um grande músculo, certo? E é dessa forma que vocês vão enxergar na lâmina os músculos estriados cardíacos. Então veja a diferença, ó. Músculo liso na lâmina, formação da célula, ó, muscular, músculo estriado, não é? E músculo cardíaco. Então vamos lá. Pode-se destacar que os componentes anatômicos do músculo, o músculo estriado esquelético típico é formado por um ventre ou por uma porção de 2 extremidades. Existe a porção média e as extremidades. A média é vermelha viva no vivente, conhecida popularmente como carne. É carnosa, certo? E recebe o nome de ventre muscular. Nessa porção são predominadas as fibras musculares, portanto é a parte ativa do músculo. E as extremidades são cilindroides, certo? Em formas de fita, gente, chamadas de tendões. Então essas são as porções, ó. Os tendões são formados por tecido conjuntivo, os quais os músculos se inserem, servem para inserir. Os tendões são tecidos conjuntivos formados, servem para inserir o músculo no osso, certo? É aquela parte que eu falei para vocês, firme. Ó. Então aqui são linhas de ações do músculo, né? Braço de alavanca virtual do músculo e eixo de rotação do músculo. Ó. Aqui é o músculo, o tendão, ó, tá vendo o tendão fixando o músculo no osso? Ó? A inserção do músculo, nossos músculos são fixados todos nos ossos, né? A maioria. Então, olha o tendão aqui fixando esse músculo no osso. Por isso que quando rompe o tendão, muitas vezes o músculo desprende do osso. Feio de ver. Né? Aqui é o ventre do músculo, aqui é a cabeça, né? E aqui é a origem, fáscias do músculo. Né? Então, ali, devemos observar algumas exceções quanto às definições acima. Nem sempre os tendões ou a aponeurose se prendem ao esqueleto.
podendo fazer em outro elemento como cartilagem, septos, intramusculares, derme, tendão de outro músculo, cápsulas articulares e outros. As fibras e tendões de alguns músculos são tão pequenas que a impressão é que o ventre do músculo se prenda diretamente ao osso, tá? Em alguns poucos músculos, os tendões aparecem interpostos ao ventre de um mesmo músculo, certo? Então, esses tendões não servem para fixação do esqueleto, para que haja movimento. Então, aqui está dizendo o quê? Que nem todos os músculos são fixados pelo tendão, tá? Então, pode ter algumas situações que são fixados, estão na cartilagem, estão nos septos intramusculares, na derme, certo? Então, a origem, por exemplo, é imóvel, certo? Presa a peças de ossos que não se deslocam, e a inserção é móvel, presa a peça óssea que se desloca. Os músculos estriados são esqueléticos, ainda têm faces musculares, tá? A gente está falando aqui dos músculos estriados. Deixa eu só ver. Então, aqui sistema muscular, isso aqui é um bíceps contraído, isso aqui é um tríceps relaxado, geralmente contrai o bíceps, relaxa o tríceps, certo? Então, aqui é um bíceps relaxado, geralmente contrai, relaxa o bíceps, contrai o tríceps, né? Formado aqui o eixo, ó, isso aqui é um eixo dos três, do músculo, né? Tríceps, que é formado por 3 músculos, e o bíceps. Então, gente, essa é a primeira parte da aula. Nós vamos continuar a aula numa segunda parte agora, até porque nossa aula é um pouco longa, certo? Então, eu gostaria de deixar a primeira parte aqui.